Bom dia. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais esse Amanhecer com Cristo. Vamos nos harmonizando com essa música belíssima de Gilberto Gil. Vamos ouvir o poeta e meditar. Bem-vindos. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Aproveita para respirar, ouvir a música e meditar sobre ela. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data. Bom dia, bom dia. A conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Bem-vindos, bom dia. Se eu quiser falar, Bom dia a todos. Que delícia de manhã. tenho que aceitar a dor. Tenho que comer o pão. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Amanhecer com Cristo, segundona, início de semana, e essa mensagem do poeta que é maravilhosa e fica de sugestão para ouvir depois na íntegra, né? Se eu quiser falar com Deus, Gilberto Gil, que reflexão! E essa música vem bem ao encontro do que nós vamos conversar hoje. A epístola de hoje vai falar sobre consciência e como falar com a nossa consciência, nos reencontrar, se não fazendo isso que o poeta sugere, né? Nos calar, silenciar, estar com as mãos vazias, com o corpo nu, literalmente com essa alma, né? Sem nada material, inteiros para isso. Então, fica a dica tanto da leitura, Oswaldo Melo, Epístola aos Espíritas, e a mensagem do poeta. Então vamos iniciar na prece, nessa linda mensagem que eu vou repetir. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, folgar os nós, tenho que estar de mãos vazias, com a alma e o corpo nus, tenho que aceitar a dor. E é nesse clima, nesse espírito, que vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, manter elevado nessa sintonia amorosa, benéfica, recebendo o auxílio do alto, da espiritualidade amiga, que está aqui a todo instante para nos auxiliar. Que possamos nos conectar com ela, sentir essas benesses, sermos gratos pelas oportunidades que vão aparecer ao longo do dia, da semana, e por tudo aquilo que já conseguimos caminhar, um passo de cada vez, mas já vencemos uma quinzena do mês, certo? Então, com muito amor no coração, que a gente possa distribuir essas boas energias aonde quer que a gente vá. Um bom dia, um abençoado dia de muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Então, vamos à leitura da Epístola aos Espíritas, de Oswaldo Melo, e vamos começar, como a gente sempre começava, através dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Só para relembrar rapidinho quais foram os anteriores,
primeiro foi Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução e agora o sexto princípio, livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio. O homem tem a liberdade de pensar e agir. Sem o livre-arbítrio, ele seria uma máquina. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 843. E a leitura. E antes disso, gostaria de fazer uma pergunta para todos. O que é consciência para você? O que você entende por ser consciência? Pudesse colocar ali para nós, aí, de acordo com o que a gente vai lendo, a gente vai refletindo a respeito. Vamos lá? Quando pensa, né, o que é consciência para mim? E olha que interessante, o Oswaldo Mello vai começar esse texto falando o que é a consciência. É o início e é o título dessa epístola. E é o que nós estamos provocando vocês para responderem no entendimento de vocês. E ao longo do texto, ele não fala mais o que é a consciência, ele fala que é a consciência. E aí ele vai moldando no real sentido que é isso. Nesse sentido que nós estamos construindo desde a harmonização. Então vamos aprender juntos? Mas já coloca aí o que você entende por consciência. Só queria fazer uma pequena ligação entre livre-arbítrio e consciência. Só para vocês começarem a pensar a respeito. Ele fala que o livre-arbítrio é a liberdade do homem de pensar e agir. Então, ele diz também no Livro dos Espíritos, eu não lembro qual que era a questão, mas de acordo com quanto maior o nível de consciência, ou melhor, o nível de evolução do espírito, quanto mais evoluído é o espírito, maior é a liberdade dele de pensar e agir. Porque maior é a responsabilidade dele pelos seus atos. Vamos lá então. O que é a consciência? Epístola 5ª. Meus amados irmãos, que é a consciência? Que ideia exata poderemos dela fazer? Eu vos digo, a consciência é o estado do espírito. Não é a consciência coisa criada à parte, como parece a muitos. Sim, repito, não é coisa criada à parte, para tomar lugar no ser. Ela é, em verdade, o estado do ser do próprio espírito. E aqui a gente já consegue refletir, né? O texto de hoje é de muita reflexão íntima, não tem muito que a gente acrescentar, né? Cada um vai sentir de um jeito como está a sua consciência, como ela é e como a gente tem acessado, né? Cada um tem uma forma de acessar a própria consciência, seja naquelas atitudes que a gente vai fazendo no dia e aí opa, não devia ter feito assim, não devia ter agido assim, né? Então cada um tem um jeito de acessar. Ai, que delícia, quantos acenos, oi pessoal, sejam bem-vindos, que gostoso estar aqui com vocês. Então aqui quando ele fala, né, é o estado do próprio espírito. Então é muito íntimo, é muito individual, é uma reflexão, como está o meu espírito hoje? Como eu estou acessando hoje? E ao final do dia também, né? Será que eu acessei naquelas atitudes, naquele jeito de falar, naquele jeito de olhar para o outro? Quando eu julguei, quando eu critiquei, será que eu lembrei de acessar minha consciência? Porque ela grita, né? É ela que nos cobra constantemente. Então olha que beleza esse texto. E aqui também vale dizer a respeito da consciência, que Santo Agostinho dizia que a melhor forma de nos melhorarmos é ao final do dia nos recolhermos em nós mesmos, né, a nossa consciência e nos perguntarmos o que nós fizemos de acordo com a lei de Deus e aquilo que nós não fizemos, aquilo que nós precisamos melhorar ainda em nós mesmos. E ele dá, como Kardec pergunta aos espíritos, que é Deus, ele também faz aqui a correlação, que é a consciência. Então a consciência não é uma coisa e não é algo, não é alguém. É que é a consciência, ele pergunta, né? Então vamos lá.
Se o espírito procede bem, sente em si mesmo uma sensação boa. E se procede mal, má é a sensação que experimenta. Assim, não é a consciência que inspira o espírito. O espírito, amados irmãos, é tudo. Ele é que pensa, reflete e age. Quando se pretende fazer o bem, o que se sente primeiro é o desejo de fazê-lo. E aqui, né, esse desejo de fazer o bem. Se a gente trazer para o nosso dia a dia, para questõezinhas pequenas, às vezes a gente sente aquela vontade, aquele ímpeto de fazer o bem e nós mesmos cortamos. Por exemplo, auxiliar alguém no semáforo, dar uma esmola, né? Às vezes, no semáforo, ou na rua, ou quando bate no teu portão, né? Agora, com a pandemia, tantas pessoas desempregadas, a fome, né? A gente tá com muitas pessoas passando fome no nosso país. Nosso país é enorme e tem muita gente com fome. Então, quando as pessoas passam no seu portão pedindo algo, às vezes você sente aquela vontade de ajudar, aquela vontade de fazer o bem, de dar um alimento para aquela pessoa, ou até mesmo dinheiro quando ela pede. Mas aí você corta. Ah, mas se eu der o dinheiro, ela vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então a gente já parte para o julgamento. Isso é só um exemplo das várias atitudes que às vezes a gente sente no coração de fazer o bem, de ajudar o outro, mas aí de repente a gente corta esse ímpeto de fazer o bem. E começa a julgar. Não, dinheiro eu não dou, só dou comida, porque dinheiro vai comprar tal coisa, vai usar para tal coisa. Nós não sabemos. O que vale é a nossa intenção em ajudar. E quando a gente sente, porque é muito forte, né? Eu quero ajudar, eu vou ajudar. E às vezes a gente corta. E é isso que ele está falando aqui. E a nossa consciência sabe também, né? A gente sente, quando a gente sente algo muito maior do que raciocinar, mas quando a gente corta, a gente raciocina, a gente racionaliza aquilo ali. E é bom dizer também, por exemplo, que quando nós não temos algo de material para dar a essa pessoa, que nós sentimos essa vontade de ajudar, a gente pode ajudar com um pensamento bom, que ela consiga, quando a gente não tem realmente, e que ela consiga algo que ela está precisando materialmente, que ela consiga aquele alimento que ela veio pedir, aquele dinheiro porque ela estava precisando, porque nós precisamos de coisas materiais para sobreviver, para estar aqui como encarnados. Uma prece, né? Se a gente não pode fazer nada pela pessoa, orar por ela, desejar o bem para ela, corta esse julgamento, não julga, né? E também os seus ouvidos, são duas orelhas, dê o seu tempo. Às vezes a pessoa bate lá no portão, você faz de conta que não está em casa, vai lá, escuta, né? É tão importante para essa pessoa que alguém a escute, ela já recebeu tantos nãos, né? Então, mesmo que você não tenha, tem dias que a gente não tem realmente, mas escute-a. Nada melhor do que um ouvido amigo, às vezes uma palavra. Nós temos aqui num bairro próximo uma pessoa que pede no sinal. E ela está sempre muito maltrapilha. Então as pessoas fecham o vidro e passam adiante. E ela não pede coisas materiais. Ela quer um bom dia. Então quando você baixa o vidro, sorri para ela e dá bom dia, tenha um bom dia, ela fica numa alegria que vocês não fazem ideia. Ela não quer nada. Ela quer ser aceita como ela é. Ela quer se sentir parte dessa sociedade que exclui. Então vejam quantas oportunidades no nosso dia a dia, quando a gente amplia o olhar e deixa esse bem acontecer. Continuando então, se fazemos esse bem, logo uma sensação agradável nos invade. Vede bem que falo do Espírito, e por isso minhas palavras se aplicam também a nós desencarnados, como espíritos que somos todos. Praticando o bem, o espírito é feliz. Eis o estado de boa consciência. Quando se pratica o mal, o espírito se sente mal. Eis outro estado de consciência. Quando desejamos praticar atos bons e não os praticamos, como acontece muito entre vós, por atenderdes às coisas materiais do que às espirituais.
Então uma sensação de mal-estar se vos acusa. Isso traz como consequência outro estado de consciência. A consciência, enfim, é o estado consciente do espírito. É a vibração fluídica que faz o espírito reconhecer, gozar ou lastimar um ato praticado. Olha que maravilha esse trecho, né? Que resume a nossa interrogação, que resume aquilo que o Livro dos Espíritos fala, né? A consciência é o estado consciente do espírito. Quantas vezes ao dia nós estamos conscientes, realmente vigilantes e atentos, né? Olhai, vigiai e orai. Quantos momentos do nosso dia a dia nós estamos nesse estado totalmente consciente? Consciência plena não digo, né, que nós ainda não chegamos lá, mas para aquele resquício. Olha ali, já tem contribuição, amor, consegue ler? A Dai está dizendo assim, a consciência me chama nos detalhes do dia. Quando eu paro e reflito sobre esses chamados, sinto que há uma conversa com ela e fico em paz. Quando a consciência apita, importante é dar devida atenção. Isso eu me lembro, como eu falei, do Santo Agostinho, toda noite nos perguntaram o que nós fizemos de bom e o que nós precisamos ainda melhorar em nós mesmos. É aquela questão que a gente fala para nós mesmos, eu vou dormir tranquilo, com a consciência em paz. Maravilha, Dai, obrigada, muito bom. E a Dilma também colocou... Desculpe a falta de algumas letrinhas. Imagina! Imagina! Seguimos então. Nós podemos nos perguntar, onde está escrita a consciência? Onde está a consciência em nós? Quer dizer, onde estão as leis de Deus, na verdade? É a resposta. Qual que é a pergunta? Você pegadinha do Enem, ele deu a resposta. Qual que é a pergunta? No Livro dos Espíritos, na parte que fala sobre a lei natural ou divina, a questão 621, Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Daí ele responde uma resposta simples, na consciência. Daí ele faz um comentário ainda. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade, a pergunta A, né? Havia de lhe ser ela revelada? Aí ele responde, ele a esquecera e desprezara, quis então que lhe fosse lembrada. E é isso que faz, né? Ela tá aqui, e é isso que grita, né? Que nos cutuca, opa, fiz errado, opa, preciso melhorar. É isso que fundamenta essas nossas atitudes que a Dai bem trouxe no dia a dia, que nos relembra o caminho correto quando a gente está no caminho equivocado. Continuando, não se poderá talvez por aí conhecer que esse estado de tranquilidade ou de intranquilidade seja de fato o produto de nossos méritos ou deméritos? Se assim é, irmãos em Jesus, trabalhadores da seara, que cada um trabalhe no sentido de criar uma boa consciência, porque é o Espírito que forma, que faz a sua própria consciência. Sendo ela a obra do Espírito, pertence-lhe. Então a consciência pertence ao Espírito. Quando nós somos criados, nós já tínhamos a consciência. E todo aquele que desejar ter uma boa consciência, procure ter vida limpa e serena, iluminada pelos ensinos de Jesus. E novamente o nosso guia e modelo para nos guiar nesse caminho. Sem ele não somos nada, né? A falta de fé e as constantes oscilações não podem conduzir uma consciência bem formada e atenta. Olha essa frase. Nossa, tem todos os elementos aqui. A falta de fé e as constantes oscilações, não podem produzir uma consciência bem formada e atenta. Então aqui ele fala de fé e atenção. E como é fácil
oscilarmos. O quanto nós oscilamos ao longo da nossa caminhada. Por isso vigiar e orar, por isso esse estar atento. E nem sempre nós estamos atentos aos vários recados do dia a dia, aos vários, né, o bater na porta e só querer uma palavra, só querer um bom dia, só querer um oi, só querer que você enxergue o outro. Será que nós já vemos Jesus no outro? Se a gente visse realmente Jesus, a gente julgaria? Como é que tá isso pra gente? É em forma simples que ele está dizendo aqui, né? Essa fé que vacila, que ainda, mas a doutrina espírita nos puxa e nos chama para uma fé raciocinada, no qual a gente compreende as coisas. Não é simplesmente, alguém falou para eu ter fé, eu tenho fé. Não é algo vago, né? É algo raciocinado, é algo concreto. A gente realmente acredita, a gente tem certeza. E essas oscilações diminuiu ao longo do ano, ao longo do tempo? Cada vez a gente oscila menos ou continua oscilando? Porque as distrações do mundo são várias, é muito fácil a gente se perder. Porque ainda nós não temos, né, essa fé robusta, essa atenção, esse olho para o foco. Então mirem Jesus para ter foco. Vamos com Ele está conosco. Então isso vai nos ajudar a oscilar cada vez menos. Vamos oscilar? Vamos, faz parte. É o aprendizado, né? Ali na música o poeta nos falou aceitar a dor. Quando a dor vem a gente oscila. A fé às vezes dá aquela balançada porque ela não é robusta. E é aí que entra aquele princípio do livre-arbítrio. Porque Deus nos permite oscilar, decidir, sofrer, seguir firme e adiante. E é assim o aprendizado de todo aprendiz que nós somos, de toda criança. Joana de Ângeles nos fala que somos crianças e nós somos birrentas ainda, né? Porque quando vem a dor, a gente não aprende assim logo de cara, a gente dá aquela birra, aquela chorada, porque comigo, ó céus. E não é isso. Olha que oportunidade, que maravilha. É isso que ele está falando aqui. A falta de fé e as constantes oscilações não podem produzir uma consciência bem formada e atenta. O desafio de hoje é ter uma consciência bem formada, né? No dia a dia, nas pequenas atitudes, no pequeno proceder. Lembrar que a consciência é algo construído, né? Não é algo que a gente adquire de uma hora para outra. Leva tempo e depende de boa vontade. Ela tá ali, né? Latente, porque são as leis de Deus, elas estão em nós, né? Mas torná-la robusta e bem formada, como ele fala, é essa construção. Irmãos, criai dentro de vós mesmos a boa consciência, pela execução daquelas obras que o Mestre aconselhou. E será a vossa consciência o espelho onde se refletirão os vossos atos. Então, gozareis de paz de espírito. Uau, que mensagem, né? Fica o convite para ler depois novamente, com calma, refletir sobre ela, refletir o seu dia a dia e em que momento você está nessa formação de consciência, né? Então reflita com calma. Esse livro, pessoal, é uma preciosidade. Cada mensagem é um aprendizado, é um lembrete, é muito profundo. Medite sobre ele. Queria trazer uma contribuição do Evangelho segundo o Espiritismo, onde no capítulo 17, o título Sede Perfeitos, no item 3, ele fala sobre o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si perguntará se violou a lei, se não praticou o mal e se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, ele fez ao outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Ele quer nos dizer, como Santo Agostinho dizia, toda noite nos interrogarmos se fizemos todo o bem que podíamos, se nossos atos estavam de acordo com as leis divinas,
que estão na nossa consciência e se desejamos a outros como nós gostaríamos que fôssemos tratados. Então, antes da nossa prece, do nosso encerramento, a Dai deixou uma contribuição aqui, 2 contribuições, e a Dilma também. Lê para nós, uma. Queria um professor desse. Que professor é esse? Quantos comentários ricos, construção linda. E a Dilma falou: o segredo da vitória em todos esses setores da vida permanece na arte de aprender, imaginar, esperar e fazer mais um pouco. É a André Luiz que está citando ela. Maravilha. Muito obrigada, pessoal, pela participação. Depois nós vamos ler com calma cada comentário e responder para vocês. Muito rico esse momento em conjunto. Que maravilha, né? Oswaldo Mello arrasando logo na segunda de manhã para nos inspirar na semana. Que possamos ser homens de bem, que possamos fortalecer a nossa consciência e utilizar bem esse livre-arbítrio. Bora lá? Vamos para a prece, então. Um lindo dia para todos. Vamos, então, novamente cerrar nossos olhos físicos e falar com o nosso Pai. Agradecer por mais este dia que começa, por esta semana e por tudo que nos acontecerá, pelas oportunidades que surgirão, e que consigamos sermos melhores dia após dia. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Boa semana, pessoal. Até segunda que vem. Segunda que vem tem mais epístola. Fiquem com Deus. Juízo. Até lá. Tchau. Tchau.